E se eu te falar agora que tecnicamente o seu intestino tá do lado de fora do seu corpo? E que se você sair de um mergulho, você pode morrer. Quer saber mais curiosidades desse tipo? Vem comigo. Bem, tecnicamente, o seu intestino tá do lado de fora do seu corpo. O seu sistema gástrico inteiro tá do lado de fora do seu corpo. Porque quando você come alguma coisa, nada entra dentro do seu corpo. Ele tá nesse espaço que vai passando, né? Você come, entra pela sua boca, vai passando, passando, passando e sai. Então, tecnicamente, é o lado de fora do seu corpo. Existe um cara na matemática chamado Fermat, um francês, que lá em 1637 ele publicou um livro, um artigo, colocando essa fórmula e falando que isso nunca seria uma verdade para qualquer n maior que 2. Não interessa a fórmula matemática em si, mas enfim, ele publicou isso, falou que não podia, nunca poderia ser verdade se o n fosse maior que 2, né? Não existiriam números que fariam qualquer tipo de equação desse tipo ser válida com n maior que 2. Só que o Fermat, tudo que ele publicava, ele gostava de colocar as provas nas bordas das páginas. Não escrito em si, não era o texto. Ele achava que não era importante o suficiente para estar dentro do texto, ele colocava nas bordas. E para esse teorema, né, para essa fórmula em específico, ele só publicou que as bordas daquele artigo eram pequenas demais para demonstrar aquele teorema. E bem, o que isso tem de mais? Nada, né? Ele só não postou. Só que milhões de matemáticos tentaram provar esse teorema durante anos, durante muito tempo, e ninguém nunca conseguiu. Foi só em 1995, ou seja, 360 anos depois, que alguém conseguiu de fato provar aquilo e provar por uma contradição. Ou seja, usando técnicas matemáticas muito mais avançadas do que o Fermat tinha naquele momento. E, enfim, até hoje nunca ninguém descobriu como o Fermat tinha feito esse teorema, como ele tinha provado esse teorema. Mas também ninguém conseguiu achar alguma prova de que não era verdade. Tanto que era. Em 95 provaram que de fato era verdade. Você tem noção de quantos vasos sanguíneos você tem no corpo? Se você pegar todos os vasos sanguíneos que passam por todas as células, alimentando e levando oxigênio para todas as células, órgãos, sistemas, enfim, e pegassem esses vasos, alinhassem numa linha reta, essa linha ela seria capaz de circular a Terra na linha do Equador em até 4 vezes. Você conhece a Guerra Fria, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, meio que mantendo ali a corrida armamentista, a corrida espacial entre Estados Unidos e Rússia, certo? Então, enquanto estava acontecendo essa corrida espacial, né, os russos foram os primeiros a levantar um foguete, deixar em órbita, depois os americanos foram os primeiros a pousar na Lua, aquela coisa toda. Mas tem uma coisa interessante que até hoje é válida, que o que a gente chama de astronauta só é chamado de astronauta pelos americanos, né? É uma nomenclatura americana. A gente chama de astronauta também, mas lá na Rússia, quando eles estavam começando toda a parte de corrida espacial, lá eles chamaram de cosmonautas, porque estava no cosmos. Então até hoje se usa essa nomenclatura. E tem os programas da China, que na verdade os astronautas da China chamam taikonautas. O que isso significa eu não sei também, mas são taikonautas. Você consegue dobrar a língua? What the fuck? Tem gente que consegue dobrar até várias vezes, né? Eu nunca consegui. Mas a capacidade de dobrar a língua não é treino, ela tá ligada a fatores genéticos. Algumas pessoas têm maior flexibilidade no músculo da língua, o que possibilita, o que permite fazer alguns movimentos que outras pessoas não conseguem. Então, se você não consegue, não precisa treinar. É o seu corpo. É de fato a sua língua que não foi projetada para fazer isso. E falando de flexibilidade, corpo, músculos,
Se você medir a sua altura de manhã e à noite, você vai ter mais ou menos 1 centímetro de diferença entre as medidas. De manhã, você é, em média, 1 centímetro maior. Porque durante o dia inteiro, a ação da gravidade, você fica comprimindo as suas vértebras, as suas juntas, né, os seus ligamentos, e isso acaba te diminuindo 1 centímetro durante o dia. Por isso que se você se mede à noite, depois de ficar um dia inteiro sentado ou em pé, enfim, com a coluna reta, você perde 1 centímetro, em média. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o Guto, meu nome é Luiz Augusto, e aqui no canal a gente fala bastante sobre cultura geek. Então falamos um pouco sobre animes, jogos, filmes, séries ou curiosidades aleatórias, que nem esse vídeo. E se você gostou ou tá gostando desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal se você gostou. Eu sempre trago alguma coisinha desse tipo. Eu amo mergulhar. Eu acho que é um esporte maravilhoso, eu adoro fazer, eu adoro, enfim, eu amo água, eu amo nadar, eu amo tudo. Então mergulhar é uma coisa que eu amo e faço sempre que eu posso. Mas existem coisas muito perigosas no mergulho. Uma delas é a doença descompressiva. Já ouviu falar? Seguinte, pensa numa garrafa de 600 ml de refrigerante. Ela tá sob pressão, né? O líquido tá lá, ele tá fazendo uma pressão, tá fechado ali dentro, todo líquido, o gás, enfim. E quando você abre, o líquido que tá ali dentro forma várias bolhas de ar, certo? Você abre a garrafa e ela faz tss, e faz bolhas e tudo isso. Isso é um fenômeno físico da diferença de pressão. Quando você tem você está sob pressão e você tira essa pressão, essas bolhas de ar se formam, são bolhas de hidrogênio normalmente, se formam em líquidos. Quando você está mergulhando, você está sob pressão. O seu corpo tem vários líquidos, um deles é o sangue, certo? Quando você está mergulhando, se você sobe muito rápido para a superfície, ou seja, você tira muito rápido a pressão do seu corpo, formam bolhas de hidrogênio no seu sangue. Essas bolhas de hidrogênio, elas podem coagular o seu sangue como um todo. E, enfim, se você não receber um tratamento urgente, você pode morrer, assim, em minutos. E como que é o tratamento disso? É basicamente te colocar numa câmera hiperbárica, ou seja, te coloca ali num vidro e pressão, 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 te aperta com ar pra voltar à pressão que você tinha antes. Nos casos mais sérios, os sintomas podem ser bem parecidos com acidente vascular cerebral, com derrames. É um negócio bem sério, tanto que é por isso que a profundidade e a duração dos mergulhos são bem limitados, e existe uma tabela que todo mundo tem que seguir, todo mundo que mergulha. Então pra você mergulhar, você tem que fazer um curso, você tem que saber essas coisas, porque realmente não é só nadar e ir pra baixo, chegar lá e voltar. Tem bastante coisa que é bem perigosa, mas vale super a pena fazer o curso. Fica aí a dedicação, eu amo, e é isso. No dia 20 de fevereiro de 2022, aconteceu uma coisa durante 1 minuto que só acontece 2 vezes a cada milênio. É uma simetria que na matemática a gente chama de Capicua. O que significa? 20 de fevereiro de 2002, às 20 horas e 2 minutos. Isso é uma simetria matemática. Se você ler ao contrário, você vai chegar na mesma data, horário, minutos. E é muito raro de acontecer justamente por isso, porque o ano é simétrico ao dia e mês, que é simétrico às horas e minutos, e isso acontece 2 vezes a cada milênio. Antes do dia 20 de fevereiro de 2002, foi às 11 horas e 11 minutos do dia 11 de novembro de 1111. E a próxima vez que isso vai acontecer é às 21 horas e 12 minutos do dia 21 de dezembro do ano 2112.
E a gente provavelmente não vai estar aqui pra ver isso. Só que depois dessa nunca mais vai ter outra capícula, porque próximo seria no dia 30 de março de 3003. Só que não tem hora 30, então nunca mais isso vai acontecer. Você já foi num casamento, as pessoas normalmente usam vestidos longos, ternos. Você sabe por que terno chama terno? O terno é um terno porque ele é o conjunto de 3 peças, é um terno de coisas, é um trio de coisas, que é o paletó, a calça e o colete. Mas hoje em dia ninguém mais usa o colete, usa só o paletó e a calça, mas o nome ficou até hoje. Você já estudou o Teorema de Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras, sobre triângulos. Você sabe que não foi Pitágoras que criou ele? Pitágoras pode ter criado, né? Veio da cabeça dele. Pode ser que sim, mas ele não foi o primeiro. Pesquisas históricas falam que os babilônicos já conheciam esse teorema datando de 1500 a.C., ou seja, muito tempo antes do Pitágoras. E os chineses a mais ou menos 1100 a.C., também muito antes de Pitágoras. E os hindus há pelo menos 500 anos antes de Cristo. E você pode pegar qualquer livro de história da matemática que vai ter essa informação lá. Você já se perguntou como que a manteiga é feita? Basicamente, a manteiga é feita de nata batida. Sim, não me pergunte, é isso. Nata de leite batida, ou no liquidificador, ou na mão, com um garfo. Assim como creme de leite. O creme de leite, quando você bate, ele vira aquela consistência de chantilly. Se você colocar açúcar, ele vira um chantilly gostoso e tal. Se você continuar batendo e sem colocar o açúcar, aquilo vai virar manteiga em algum momento. Tanto que uma outra coisa que eu não sei se você sabe é que creme de leite, na verdade, é só um processo que transforma a nata do leite em um produto um pouco mais líquido e cremoso. Mas o creme de leite é a nata do leite. Se eu te falar deserto, o que você pensa? Um lugar quente, seco, e provavelmente você vai pensar em deserto do Saara, como, né, o maior deserto do mundo. Mas e se eu te disser que isso está errado? A definição de deserto é uma área no mundo onde recebe muito pouca ou nada de chuva. E seguindo essa definição, o maior deserto da Terra não é o Saara, é a Antártida. O deserto polar antártico, ele tem mais de 13 milhões de quilômetros quadrados e toda a água que tá lá tá bloqueada em grandes geleiras, deixando muito pouco para plantas e animais. Você até acha animais na Antártida, mas sempre no litoral, que tem algumas espécies que são bem adaptadas ali, como pinguins, focas, algumas aves, mas sempre perto do mar, que é onde tem mais água, onde tem mais alimento e enfim. No interior da Antártida é praticamente estéril, nada cresce ali, nada vive. A Rússia é tão grande que ela tem 11 fusos horários no total. Pensa que pode ter um russo trabalhando, começando o dia de trabalho às 8 horas da manhã num extremo da Rússia, enquanto outro russo tá indo dormir. Esse dia já passou pra ele e eles estão no mesmo país. E a Rússia é o segundo país com mais fusos horários do mundo. Sabe quem que é o primeiro? A França. Mas não é a França em si, é porque a França tem territórios, né, tem estados em vários lugares do mundo. Assim como a Guiana Francesa aqui que a gente conhece. Então ela tem 12 fusos horários. E é curioso também o caso da China, que embora ela seja, né, um país continental, né, um país enorme, ela só tem um fuso horário, mesmo sendo o terceiro maior país do mundo. Ou seja, tem alguns lugares dentro da China que às 10 da manhã ainda é de madrugada, ainda o sol não raiou. E é louco pensar isso, né? Você gosta de pudim de leite condensado? É muito bom, né? Você gosta de leite condensado com morango? Maravilhoso, né? O leite condensado, inclusive ele chama leite condensado, ele é basicamente uma solução de leite pequena, condensada. Ou seja, se você pegar o leite condensado e misturar com água, ele volta a ser leite. O leite condensado ele foi criado muito para conservar o leite e não precisar guardar ele fresco em casa. Então o leite condensado era uma solução
para que você compra isso condensado, reduzido. Quando for usar na sua casa, você mistura com água e volta a ser leite. A mesma ideia, por exemplo, dos extratos de tomate, né? É aquilo reduzido, é um molho de tomate bem concentrado, porque você usa um pouquinho junto com um molho mais líquido para encorpar. É a mesma coisa com leite condensado. Se você pegar o leite condensado e misturar com água, com bastante água, ele volta a ser leite. Você já ouviu falar das Ilhas Maldivas, né? Tem aquela música da Ludmilla e tal. Mas e das Ilhas Malvinas? Já ouviu falar? Então, lá é uma coisa interessante também. Porque também existe uma guerra ali entre Reino Unido e Argentina, que os dois reclamam, falam que as Ilhas Maldivas são cada uma de uma. Inclusive, eu já fui pra Argentina, pra Patagônia. As Ilhas Malvinas ficam bem perto da Patagônia. E existem vários lugares com monumentos falando as Malvinas são nossas e tal, porque eles falam que essas ilhas são da Argentina, enquanto o Reino Unido fala que é um estado deles. Só isso já é alguma coisa interessante. Mas o que é mais interessante, nas Ilhas Malvinas moram aproximadamente 3.000 pessoas, mas tem mais de 500.000 de ovelhas. E não é nenhuma surpresa que o principal produto de exportação das Ilhas Malvinas é a lã. E se você gostou desse vídeo, de novo, dá um like, se inscreve no canal. E é isso por hoje. E até mais, pessoal. E assiste esses 2 vídeos aqui também, são legais. Até mais.